Olá pessoal, boa noite. Envia para os clientes, por favor, GS. Pessoal, boa noite. Como vocês estão? Vindo aqui para agradecer vocês e para parabenizar pela inteligência e o raciocínio de cada um de vocês, né? Porque são 21 meses sofrendo uma grande lafário, né? Uma perseguição, e tem um porquê de ainda não ter sido resolvido. Muita sujeira, como nós havíamos falado já para vocês. Hoje, com um campo de visão ampla, enxergando tudo do processo, tudo ali, sabe? Preciso que vocês compreendam o nosso modo de falar. Às vezes vamos falar em código para não nos prejudicar e nem prejudicar ninguém. Então, eu fiquei mais horrorizado com o sistema religioso, mais horrorizado com a sujeira dentro dos processos. Vai vir bombas essa semana que vai entrar. A pessoa pediu para falar, então vamos aguardar ela se manifestar e falar o que é para ser falado. Mas eu venho aqui dizer que nós não vamos desistir, nós não vamos recuar, porque nós conseguimos ver nitidamente que o Gladson se encontra sequestrado pelo sistema, e também, consequentemente, todos nós, clientes, estamos sendo sequestrados, estamos sendo roubados, porque são milhões, pessoal, milhões e milhões e milhões que nós estamos perdendo. Eu digo por mim, que eu perdi já, o que está deixando de entrar, o que, sabe, é muito triste. Só que então nós não vamos recuar, e essa página continua comprometida com a verdade, com os clientes. É necessário entender que essa página é de clientes que acreditam que a empresa está sofrendo uma perseguição e está sendo vítima de malafário. Então, se você é cliente e consegue enxergar isso, continue na página, continue apoiando. E assim, aqui nós não estamos para falar por você, nós estamos para ir junto com você. Então, a partir de terça-feira, nós vamos ter as nossas ações fortes, né? Não só virtualmente, nós vamos organizar melhor. Doutora Mônica, estou aceitando e não está dando, não tá, tô aceitando.
A partir de terça-feira, vamos intensificar a nossa força, a nossa voz, porque acreditamos que esse cidadão vai tentar continuar na covardia com nossos clientes, mas nós não vamos recuar e nós vamos lutar porque nós temos direito, é de dinheiro é de direito nosso, tá? E quero anunciar aqui que a reunião Olho no Olho, infelizmente, cancelada. O motivo, vocês já sabem, fizeram uma grande covardia com as doutoras, a maior advogada criminalista hoje do Brasil, e eu posso botar também considerado mundialmente, tá? Uma das maiores mundialmente, ou se não a maior. A que eu conheço é a melhor. Vocês viram a conversa, o modo de resolução, o modo que ela teve de pensar no caso, o modo que ela tratou os clientes, que ela está tratando os clientes, o modo que ela conseguiu pontuar, conseguiu colocar a visão dela. Então, a reunião Olho no Olho cancelada. Conseguimos arrecadar 1.200 através das doações para os ônibus, para as despesas. Você que doou o valor, eu peço que envie a mensagem no meu privado, no meu Instagram privado, dizendo a seguinte mensagem: devolução da doação. Se você doou 10, 20, 30, algum valor, você me envia devolução, doação e, por favor, envie o print, o comprovante de transferência, que eu vou fazer o mesmo. Eu não vou estornar aqui, porque eu poderia estornar, mas eu quero enviar para você, o comprovante de devolução, para minha segurança e segurança de todos. Então, eu peço aqui para vocês que doou para as despesas, entre em contato conosco para devolução e nós iremos enviar o seu comprovante. Então, reitero, pontuo, a reunião Olho no Olho. Posso dizer que foi adiada, né? Que eu creio que ainda vai acontecer para o futuro, que as coisas o trem vai voltar para o trilho e vai dar tudo certo. Doutora Mônica, minha amiga, como bom estar aqui com a senhora. É uma satisfação enorme, tá? Com saudade. Um grande abraço. Boa noite. Eu também estava de aparecer por aqui. Boa noite a todos. Realmente o tempo anda muito, muito corrido. Não sai da câmera não, Thiago, que eu fico sabe, sem saber. Tá bom. Volta aí. Bem, hoje o convite para vocês é que venhamos montar um quebra-cabeça, tá? Hoje nós vamos montar um quebra-cabeçazinho bem interessante. E vocês vão entender, eu sei que todo mundo, a pergunta é uma só: o dinheiro. O dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Todos nós queremos o nosso dinheiro. Mas como eu já expliquei em vídeo e esse canal se prestou, né, a trazer informações para os clientes, e esse é o principal intuito desse canal. Por essa razão, esse canal tem essa interlocução com, pelo menos tinha até o presente momento, com a defesa. Antes de mais nada, em tempo, eu quero cumprimentar toda a banca de defesa em nome da doutora Flávia Frois, que se prontificou em todo o tempo a nos reportar em tempo real todas as situações que ali ocorriam em Catanduvas, com Gladson, o passo a passo, as cartas que ele enviava, a fim de que a gente pudesse estar passando para vocês, né? Ela viu ali na gente uma consonância de propósito, de ideias. Então, ali uma convergência, no sentido de, pela primeira vez, eu nunca fui advogada do Gladson, ao contrário de que muita gente pensa, e ao contrário da vontade dele à época dos fatos. Ele queria, sim,
me dar uma procuração na situação, mas eu já era advogada da esposa dele, haveria um conflito de interesse. E eu nunca fui advogada do Gladson. Mas, naquela situação, até o presente momento, eu nunca vi ninguém conversando com clientes. Nenhum advogado constituído pelo Gladson teve uma conversa tão aberta, tão acolhedora, tão receptiva como a doutora Flávia teve conosco. Por essa razão aqui, eu quero consignar o nosso agradecimento e por todo o respeito, né, dedicado aos clientes. E, sobretudo, falar também que quando se joga com o time, não é necessário que nós tenhamos os melhores jogadores. Não. Mas é necessário que nós tenhamos uma unidade de propósito. E pela primeira vez eu vi ali se encaixando uma engrenagem de propósitos entre clientes, defesa e constituinte, que seria o Gladson. Eu senti uma espécie de harmonia se formando, desculpem, e naquela ocasião eu percebi que havia ali uma possibilidade muito concreta de termos um movimento em favor do cliente, porque essa advogada que estou falando, esta que estou comentando, ela não era uma pessoa comum, era alguém que já tinha uma carreira consolidada, ela tinha uma valentia diferente para enfrentar, né, situações de confronto, ela tinha uma abertura muito forte com os clientes, ela não se deixava emprenhar pelos ouvidos, ela, enfim, emprenhar uma expressão que a gente usa no Nordeste, mas não engravidava pelos ouvidos. Enfim. Mas parece que o que acontece sempre quando a gente está começando a alinhar e colocar os trens no trilho, o trem nos trilhos, vem uma confusão aí de situação para perturbar, para tirar de sintonia, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse quebra-cabeça e vocês vão entender o que nós vamos montar aqui, certo? Eu me abstive de falar até então, porque eu fiquei bastante, eu posso dizer, fragilizada com tudo isso. Mas eu não entendo que a gente possa ficar prostrada. A gente pode até ficar cansada, mas não parar. A gente cansa, descansa, respira e vai. Porque não dá para parar até onde a gente chegou, né? E a doutora Flávia, para nossa felicidade, disse que, independente da defesa do Gladson, ela vai estar nos ajudando na ação civil pública com os clientes. Então, com relação à reparação e ao dano causado pelo Estado, isso ela foi muito sensível e muito clara com relação a isso. Falou que sim, que vai nos ajudar nesse sentido, tá? Então, a gente vai sim ingressar com a instituição dela, que já tem mais de 20 anos, aí, Anjos da Liberdade, eu acho que é o nome. E ela vai estar nos ajudando com essa ação civil pública, pedindo a reparação dos danos causados pelo Estado, que nós entendemos que houve, e são patentes. Esses são indiscutíveis. Com relação a isso, e dito isto, nós temos aí a figura do Davi, do doutor Davi, reaparecendo no processo, curiosamente. Temos algumas coisas a tratar aqui, algumas situações que precisam ser tratadas. Primeiro ponto, desde lá de trás, a gente vem falando que a recuperação judicial ela era uma via infeliz, porque não se recupera algo que está saudável, que está em pleno vigor, que tem saúde financeira. A GES tinha saúde financeira antes do Estado paralisar as atividades, ok? Ok. Então, aquela via eleita, ela foi uma via infeliz, uma via, no meu sentir, da maioria dos advogados que conversei,
entende que aquela via não foi uma via assertiva. Tudo bem. Teve 1 ano de recuperação judicial e nada, absolutamente nada, foi feito pelo advogado que propôs a recuperação judicial, advogado esse, o doutor Davi. Nós não estamos falando de predileção a advogado A ou advogado B. Nós estamos falando de trabalho entregue. Nós não estamos aqui falando de gostar de pessoas. Não é isso, não se trata disso. Se trata da entrega do trabalho, da forma como tratou os clientes, da forma como conversou com os clientes. É sobre isso que a gente está falando, certo? Não é nada pessoal, não é nada. Eu nem conheço esse cidadão, não conheço o colega, não sei quem é, nunca conversei com ele, não conheço, realmente não o conheço. Conheço outros colegas que passaram pelo caso, mas ele especificamente não o conheço. Então, já de antemão esclareço que não conheço a pessoa, mas eu estou falando do que foi entregue e do que é sabido. Então, tem 1 ano que ele propôs a recuperação judicial. Tem 1 ano que não foi feito nada. Convenceu também o Gladson de que seria ali eleito, que não haveria óbice com relação à eleição do Gladson. E a eleição do Gladson não ocorreu. Houve uma complicação também. Peço desculpa a vocês, porque a garganta está um pouquinho complicada com essa oscilação de clima. Mais uma vez, não ocorreu. Há documentos que comprovam perda de prazo. E o que é perda de prazo? É um instituto que a gente chama no direito de preclusão temporal. O que é essa preclusão temporal? É quando o direito daquela pessoa é fulminado pelo tempo, ou seja, ele deixa de existir. É uma deadline, é um prazo fatal que aconteceu ali e que aquele direito ele teria que ser provocado naquele prazo. Não acontecido naquele prazo, ele é fulminado, ele não tem mais como acontecer, exceto haja um fato novo e um recurso próprio, que a gente chama de revisão criminal, lá no final do processo. Fora disso, ele perdeu a oportunidade de defesa. Isso é grave? Sim, muito grave. É possível dizer para o cliente assim, não, perdi o prazo, mas está tudo sob controle. Foi proposital, foi calculado isso. Não, não é possível dizer isso para o cliente. Eu estou falando como advogada e estou falando com todo respeito e cuidado com o trabalho do colega, mas sei que foi interposto um agravo no último dia do prazo, faltando 15 minutos para meia-noite, pela equipe que estava atuando no processo, que não era o doutor Davi. A gente tem acesso a esses documentos. Então, a gente sabe que, se não fosse interposto, não seria protocolado o recurso, o dito recurso. Então, entende a insegurança que isso gera para as pessoas de estar uma defesa desse tamanho nas mãos de alguém que, de início, não é um advogado criminalista. Eu só estou começando a montar o quebra-cabeça, tá? Mas a gente vai chegar mais adiante. Aí o Gladson diz assim, doutora Flávia fica com as ações cíveis. Doutor Davi fica com as ações criminais. Doutora Flávia não é advogada civilista. Não tem lógica, não teria lógica nenhuma a inteligência do Gladson pensar em colocar ações cíveis na mão de uma advogada criminalista, que diga-se de passagem, uma referência no direito criminal. E colocar ações criminais na mão de um advogado civilista, que não entende nada, ou pelo menos até onde eu sei, tá? Não milita na área criminal. Então, não tem uma lógica essa situação. Só um minuto. Segura aí.
Temos a se avizinhando aí, 6 de julho, um júri para acontecer. Vocês sabem o que é um tribunal do júri? A decisão do Conselho de Sentença ela é soberana. Advogado que milita em tribunal de júri é advogado decano que está ali há anos fazendo júri. Não é nem qualquer criminalista que milita no júri. Não é qualquer criminalista que atua em tribunal do júri. Há criminalistas que, quando chegam em fase de júri, contrata ou subestabelece para outro colega atuar. Porque tem criminalistas que só atuam no tribunal do júri. Tamanha a responsabilidade do bem jurídico ali preservado, que é a liberdade. Ali a gente está falando de vida e liberdade, são os principais bens jurídicos que o direito penal trata. Vida e liberdade. Então, imagine se essa pessoa que não tem experiência nenhuma em júri vai ali atuar na defesa de um réu que pode pegar 25 anos no mínimo, porque não é só um homicídio, de reclusão. Vocês entendem a gravidade disso? Agora vamos montar o quebra-cabeça. Quem é doutor Davi? Quem é o doutor Davi? Doutor Davi, antes de ser advogado da GAS, no dia 3 de setembro, a GAS paralisou as atividades dia 25 de agosto. Dia 3 de setembro, o doutor Davi ingressou com ação contra a GAS, representando a sua esposa, a senhora Kênia. Amiga, você tem isso daqui ainda, né? Esse documento mostra que ele perdeu outro prazo. E qual foi o prazo? De entrar Aqui é o juiz dando bronca nele. Aqui, ó, o juiz está dando bronca nesse documento. Consonância com a certidão do cartório, intima, né, para ciência e manifestação acerca da decisão que determinou, né, a tutelar do acusado Glácio Acácio dos Santos. Ou seja, ainda ele toma repreensões do juiz para entrar no sistema federal, para montar uma defesa, para, assim, tirar ele de lá do sistema penitenciário federal, porque é 1 hora com a defesa, a própria família, doutora, tem 3 horas de visita, amigo, família, só que não pode ter o contato físico, não pode abraçar. Então, assim, não faz sentido querer deixar. É meu filho, vou tirar na federal. Pô, você não pode dar um abraço, você não pode tocar. Então, assim, ele era obrigado a tentar tirar ele da federal. Vai levar ele para Londres? Que leva, mas tira ele da federal. Porque é um sistema totalmente diferente. É como se ele estivesse em Bangu 1. Então, Bangu 1 é os presos que ficam em Bangu 8, etc., que vai quando comete uma briga ou um crime lá, alguma atrocidade dentro do presídio, é um castigo. Então, Gladys está nessa ala de federal, que é um total castigo, e nem o contato físico com a família. E esse cidadão, além dessas perdas do processo, ele perdeu esse prazo, que é lamentável. Se depender dele, o Gladson agora só pode sair em 2024 de janeiro na federal, porque ele perdeu mais um prazo. E avisamos, no dia ele apareceu, mentira, porque está em recesso, está isso, daquilo outro. É lamentável. Eu não entendo muito bem a razão da família querer. Ele está muito bem no presídio federal. O presídio federal, quem entende um pouco, e a doutora Flávia entende bastante, né, disso, sabe-se que ali existem pessoas, os detentos que ali estão, todos, a maioria, eles estão sob efeito de ansiolíticos extremamente pesados, porque nós somos indivíduos feitos para viver em coletividade. E eles estão como que estivessem a gente chama de RDD, mas seria antiga solitária.
onde a pessoa fica sozinha numa cela, recebe comida por um pedacinho de recorte de uma chapa de ferro. Vocês viram aí o vídeo que a doutora passou Amiga, uma noção do que é um presídio federal, estamos né? falando disso e lemos as cartas. O que me estranha, o que eu fico encucado é isso daqui, ó. Vou soltar um áudio para vocês. É de pessoas que nos entrou nos chamando de mentiroso. Porque as cartas a punho diz outras coisas. Da onde eu tirei isso, eu vou mostrar, ó. Tiago, boa tarde. Tiago, pelo amor de Deus. Tiago, pelo amor de Deus. Isso que você falou não confere. Meu filho está muito bem tratado. Pelo amor de Deus, você botar meu filho em má situação. Não tem ninguém torturando ele. Inclusive o juiz foi lá, ele elogiou lá. Ele está sendo muito bem tratado. Meu filho está muito bem. Isso é loucura. De onde você tirou isso? Da onde você tirou essas coisas aí que você está falando? Isso eu tirei da carta do Gladys a punho pedindo socorro, dizendo: eu não quero morrer aqui. E eu falei num grupo fechado, pessoal, levaram o Gladys para lá em forma de sequestro. E é uma tortura. Então, veio me atacar, me bater, falar para Gladys que eu falei que ele está sendo torturado, que isso, que aquilo outro. Gladys até mandou uma carta para mim a respeito disso, mandou um abraço e tal. Pô, irmão, tenta falar que é mãe, porque, sabe, é mãe. Eu respeito a dona Sônia demais, muito, mas é lamentável, porque essa fala que meu filho está muito bem, ele quer ficar na federal, ele não quer sair de lá. Se a punho, ele concorda, porque era estratégia, doutora Mônica. A primeira reunião que a senhora deu um abraço, a doutora falou: o primeiro passo é tirar ele de lá, vamos botar ele em condições melhores, que em condições melhores ele consegue resolver muita coisa. Vamos pensando aí. Ele consegue resolver. É um presídio diferente. Então, assim, gente, eu fico triste. Eu só penso o seguinte: essa mãe está sendo manipulada. Aí vocês perguntam: mas por que mantém Davi? A doutora Mônica vai montar o quebra-cabeça. Vamos lá. Aí a gente vê que ele tinha uma representação de sua esposa contra a GAS. Ele tinha uma demanda contra a empresa GAS. Então, mais adiante, ele foi contratado como advogado. Ele não podia representar a empresa GAS e também ser advogado da GAS. Haveria aí um conflito de interesse, né? E o que ele faz? Ele declina da causa e subestabelece, coloca como advogado da sua esposa quem? Pois é, que coincidência, né? O administrador jurídico é o advogado da esposa do doutor Davi. Veja que mundo pequeno esse Rio de Janeiro, né? Muito pequeno. Mas não para por aí as coincidências. O doutor Davi também foi candidato a desembargador pelo 5º Constitucional, representando a OAB. E o que é isso, doutora? Vocês sabiam que as cortes, os tribunais, eles têm cadeira reservada para o representante do Ministério Público e o representante da OAB, que se revezam entre eles. Qual o intuito disso? Para que aquela corte tenha um equilíbrio e um representante, em tese, ali da sociedade, advindo do Ministério Público ou advindo ali do sistema OAB. E como se dá essa escolha, doutora? A OAB é comunicada por meio do presidente do Tribunal de Justiça da vacância, ou seja, da cadeira vazia ali, e envia uma lista sextupla, 6 nomes. 6 nomes vão para o presidente, no caso aí do pleito do doutor Davi, presidente do TJ aqui do Rio de Janeiro. Quem era o presidente do TJ daqui
Não sei, mas parece que era da família dos Ziveiter. Sexto vai para lá. Essa lista sextupla é convertida em lista tríplice. Ou seja, de 6 nomes são escolhidos 3 nomes. Os 3 nomes, eles vão ser submetidos à escolha do executivo. Se for no Tribunal de Justiça, o executivo estadual. Se for em uma corte superior, o STJ ou STF, o executivo federal, o presidente da República. Bem, o doutor Davi estava nesse pleito aí de ser desembargador, né? Então aí nós estamos começando a fechar as peças. Mas não para por aí. Há processos também que o próprio Davi e uma tal de Sandra Figueiredo, que parece que é uma parente e sócia, movem contra a empresa MYD em nome da Kênia, esposa do Dr. Davi. Então, qual a razão que esse senhor teria para defender a GAS se ele tem interesses próprios e de sua família para si e para os seus parentes? Esse é um ponto. Outro ponto que me deixou assim bastante surpresa foi quando eu vi uma pessoa que eu até devoto um certo respeito por ele, que é o Wilson de Souza, falando em uma live ontem. Ele havia dito que não queria mais falar publicamente sobre a GAS. Respeitamos a opinião, ok? E queria lutar nos bastidores. A gente não sabe o que acontece nos bastidores. Essa coisa de bastidores sempre me incomodou um pouco. Porque eu gosto de transparência. Eu gosto assim, da coisa vista, clara, assim, de lisura, de coisa que aparece do olho no olho, de falar, de depois você gravar e mostrar que não falou, como vieram me dizer assim. Mônica entrou em live dizendo que o Gladson, naquele momento, tinha recebido. Peraí, vamos ver aqui. Puxa lá e volta o filme. Volta o filme. Provavelmente agora Gladson deve estar. Entendeu? Eu gosto das coisas assim. Eu gosto das coisas mostrando como foi, que horas foi, que momento foi. Mas aí, para minha maior surpresa ainda, a senhora Sônia, que praticamente nos proibiu de falar o nome dela e da filha dela, dizendo que estava sofrendo grande represália, ameaças, correndo risco de vida, e que não queria que falasse o nome da família do Gladson, parasse de falar o nome da família do Gladson. Ficou muito chateada comigo, foi até um tanto quanto grosseira com a equipe que estava ajudando o filho dela. Isso eu falo estranhamente, né? Porque qualquer mãe que visse pessoas lutando em prol do seu filho estaria fazendo o quê? Estaria, poxa, apoiando, louvando aquelas pessoas, junto com aquelas. Vamos lá, gente, estou com vocês. Eu, pelo menos, estranhei aquele sentimento dela. Mas, não, vocês não sabem o que é ameaça, a gente está sendo ameaçado, a gente não gosta desse negócio de internet, nunca participou disso, ninguém gosta disso aqui. Tá bom, dona Sônia, vamos respeitar, ninguém fala da senhora. Aí tá a dona Sônia numa live ontem com o Davi e com o Wilson. Eu fiquei intrigada. Foi ontem ou foi anteontem? Já nem sei mais. Esse final de semana aí. Porque aí, se disser que foi ontem, foi anteontem, mentiu, que eu vi, né? Então, eu não vou dizer que foi ontem, porque eu não sei. Mas foi esse final de semana aí. Aí eu tava lendo esse livro aqui, ó. O Caçador de Corruptos. Quando a gente fala de corruptos e de corrupção, a gente lembra do sistema. A gente lembra dos poderes. A gente lembra dos políticos. Mas a corrupção vai para além disso. A corrupção, ela está nas pessoas.
uma procuração, ela pode virar um elemento de corrupção. Vocês sabiam disso? Eu não estou dizendo que é o caso, mas eu estou dizendo que eu já vi procurações e procurações serem negociadas. Eu já vi muita gente se corromper, cônjuge, filho. Já vi filho matando irmão por causa de dinheiro. Já vi mãe, irmã se corromper por causa de dinheiro. Corrupção é algo muito sutil. Vou te deixar falar, mas deixa eu concluir isso. E eu diria que é preciso vigiar e guardar o coração para não cair nessa, tá? Porque essa situação, especificamente desse caso, está permeado de corrupção. E tem uma figura específica que eu quero falar aqui. Falando de corrupção, que a gente lembra de político, que a gente lembra de eleições próximas, vindouras aí, para a prefeitura, né? Que vai vir o ano que vem. Tem um pré-candidato, que ele seria candidato, não sei se vai ser, que chama Dirley. É Dirley, Thiago, o nome dele? Sim, Dirley Pereira. Dirley Pereira, esse mesmo. Quando a gente lançou a questão da petição pública, a dona Sônia falou assim, não, a gente gostou muito da ideia, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, vou pedir ajuda ao Dirley para divulgar e tal. E ela até fez a ponte, ela falou com ele, ela mostrava os prints falando com ele, eu mostrava os prints falando com ele para ela também. E ele falava, vamos fazer, mas é que no caso de vocês, eu mesmo quero fazer, porque é uma coisa muito importante, é uma matéria que eu quero cobrir, esse movimento é muito bonito, é muito bacana. Nem é político ainda, já começou no Somebody Love, né? Porque não fez nada, não respondeu nada, não nos deu ajuda alguma com relação a isso. E eu quero falar para vocês que a GAS é uma pessoa jurídica que promoveu muita gente. Muita gente. Inclusive, eu mesma, eu não tinha essa quantidade de seguidores antes da GAS. Eu não conheceria Thiago, professor, esse povo todo, se não fosse a GAS. Tá? Eu até me incluo nessa história também. Só que ganhar a eleição por causa da GAS já é um pouco demais. E esse senhor especificamente, ele não representa os clientes da GAS. Porque ele não nos ajudou no momento que nós mais precisávamos de voz. Ele não nos ajudou. Eu lembrei dele por causa da dona Sônia. Era só para deixar consignado isso aí, mas eu queria falar alguma coisa, aproveitar para tomar uma água que minha garganta ficou seca. Amiga, é uma pergunta, assim, nós estamos falando de corrupção, né? A senhora fez parte da defesa da senhora Meirelles, nada a ver com a Operação Script, inclusive deixar bem claro aqui, advogados, a onça está tentando distorcer, me mandaram um pedaço de uma live dela falando a defesa do criminal não tem nada a ver com a empresa. Criminal CPF e a doutora Juliana também era criminal na Operação Scripto, tá? Que aonde vê os crimes cometidos contra a empresa GAS. Mas, enfim, que é totalmente envolvido com o GAS e, sim, beneficia os clientes porque achou crimes da justiça e foram vistos vários. Mas é uma pergunta, se a senhora quiser, não me responde, mas eu que sou um cliente, que estou aqui junto com os demais clientes, junto com a senhora, cliente, pessoas que tentam comprar
vender, comprar a defesa, comprar pessoas, que a gente sabe que isso acontece. Em algum momento tentaram uma ligação com a senhora, tentaram, sabe, comprar a senhora? Tiago, quando a doutora Flávia falou por diversas vezes com a gente, ela repetia essa frase muitas vezes, e não sei se você percebia, ela olhava nos meus olhos e dizia assim, é uma corrida do ouro. É uma corrida do ouro. E ela olhava nos meus olhos e repetia isso. Aí ela olhava e falava, e teve um momento que ela olhou e falou, você entende, Mônica, o que eu tô falando? Eu disse, eu entendo. Enfim, Por quê? ficou claro. Porque eu falo isso. Ficou claro, para mim e para tu. Porque eu quero mostrar o caráter dessas pessoas que estão tentando comprar. Não é coisa de GS, mas vocês vão entender o caráter. Recebi um texto aqui e essas fotos. Isso daqui é um pastor renomado na IUD. Esse daqui é outro que vocês de Cabo Frio conhecem. E esses daqui são os... Muitos deles entraram comigo, desses de baixo. Tem mais 16 nomes aqui. Que saíram da obra agora porque estavam... os dois grandes não saíram. Mas sabe o que eles estão fazendo na obra? Pegando maquininha deles e colocando para o povo passar. E não cai na conta da igreja. Cai na conta deles. Eles dividem entre eles, pega para pegar mês de igreja e para eles. Os dois do alto escalão, eles não saíram, estão de castigo. Vocês podem pesquisar. Pastor Jael e pastor Jorge, está de castigo. E os outros que começaram, era pastor de igreja apenas pequena, saíram. Ou seja, esse pessoal trabalha de uma forma suja, sorrateira, lamentável. Então, para mim, e eles fazem parte do sistema, eu fico revoltado até mesmo com políticos que eu vejo que são ligados a eles e etc., que não é bispo, não é coisa, mas que eu já votei. Eu vejo que muita coisa hoje me traz revolta, porque assim, a gente vê as atrocidades que esse pessoal está fazendo conosco, porque assim, tem um sistema por detrás. Precisamos entender quem é a pessoa que luta contra o sistema. Você acha que uma pessoa que quer ser desembargador, uma pessoa que quer se eleger e fazer parte do sistema, vai poder bater de frente com o sistema? Não vai. Não vai. Por quê? Ele sabe que se bater de frente com o sistema, o próprio sistema te derruba. Então, assim, se tem... Aí eu alio isso daqui com a gente, da GAS. Se a gente está sendo vítima de um sistema, como alguns que hoje falam que são contra, que para mim sempre foram, fala assim, no começo era uma perseguição e foi o sistema. Aí eu te pergunto, o que mudou? E quem faz parte do sistema e quem não faz? A doutora Flávia, ela já tinha a defesa, né? Ela já tinha se encontrado com aquela juíza amável pela senhora, para dizer ao contrário, e aos clientes, aquele nome conhecido, a Rosa, a Florzinha, tá entendendo? Então, ela se encontrou. E, irmão, já viu o Tom Jerry? Então, eu falei, caraca, nunca aconteceu isso antes. Imagina a revolta, a indignação. Então, a gente não vê da parte da outra defesa que está constituída hoje, como advogada da GAS, um confronto. Ele falou que luta nos processos, mas não tem nada. Quando fala assim, vocês defendem a empresa, cara, a gente luta para o problema se resolver. A gente não defende, Gladys, Mirelle. Não, a gente quer o problema resolvido. E quem não quer? O sistema. Eu acho que esse é o
grande ponto, né? Porque quando as pessoas, isso que precisa ficar esclarecido. Primeira coisa, primeiro de tudo, a juíza, o promotor público, o procurador de justiça, todo esse pessoal, o procurador da República, todo esse pessoal é servidor público e nós somos os patrões deles. O brasileiro não tem essa consciência, mas os 55 mil reais de salário que a doutora Rosália recebe, eles são pagos com nossos impostos. O Poder Judiciário tem uma dotação orçamentária autônoma, mas vem dos cofres públicos. Isso é óbvio. Todo mundo sabe disso. Esse é um ponto. Um outro ponto é que o fato de a gente ter uma opinião sobre isso, sobre essa questão de entender, alcançar que houve uma injustiça praticada pelo poder público, não faz com que a gente venha amar os donos da empresa, a empresa. Não se trata disso. Não se trata de uma coisa passional, uma coisa de ódio ou de amor. Se trata apenas de uma questão de justiça. E aí as pessoas levam para o lado pessoal, os desafetos, os ânimos ficam alterados e começam a ficar levando a coisa para a pessoa, para o indivíduo, para a Mônica, para o Tiago, para o Mauro. Não, gente, é uma coletividade de pessoas que entenderam a razão de tudo que está acontecendo. E a gente só quer resolver, o foco é resolver. O foco não é perseguir uma pessoa, o foco não é prender uma pessoa, o foco não é deixar ninguém lá sendo torturado. Ah, o Gladson não me recebe, a mãe dele falou. O Gladson não gosta da senhora. Eu não estou preocupada se o Gladson gosta de mim ou não gosta de mim. Se um dia eu tiver a oportunidade, ou alguém sensato tiver a oportunidade de contar toda a verdade para ele, ótimo. Se não tiver, não muda absolutamente nada a minha vida. Agora muda resolver a situação do coletivo, entendeu? A situação de todo mundo. É isso que muda. E é isso que as pessoas não estão entendendo. Quando você entende que a missão não é sobre só você, mas é para além de você, para mais pessoas em sua volta, a vida começa a fazer sentido. Sobre o que você falou, Tiago, do interesse, dessas coisas todas, logo assim que cheguei aqui no Rio, e por um bom tempo, eu vi muitas pessoas se aproximarem de mim com muita gentileza, com muito carinho, com muito amor. E eu acreditava muito nisso. Eu me entregava muito para isso. Eu acreditava muito nessa amizade sincera, verdadeira, nessa coisa assim, de elogios demais. Mas hoje, até um elogio que eu recebo, eu fico pensando, o que essa pessoa quer? Porque a gente vai mudando com o tempo e entendendo que quando você não dá o retorno que a pessoa espera, e aí, às vezes, a pessoa se aproximou achando que teria alguma vantagem, porque você estava próximo ali da situação, e com a ética que você anda comigo, você me conhece mais de perto, algumas pessoas que já andam mais tempo comigo, assim, eu falo andar de a gente já ter traçado algumas coisas juntos. Sabe que não vai rolar nada de nenhum privilégio com ninguém. Não vai. Nem quando eu estava no caso, e muito menos agora. Agora é que não tem condição mesmo de rolar. Mas quando eu estava no caso, era a mesma coisa. E às vezes essa pessoa se aproximou com esse intuito de achar que poderia estar recebendo, de repente, seu contrato, ou poderia ter algum benefício, ou poderia ter um acesso ali específico a alguém. Quantas e quantas pessoas vieram atrás de mim para ter acesso ao Gladson? Muitas. Mas muitas. Eu conversei com tanta gente nessa cidade que eu não sei nem o nome das pessoas. Mas por interesse. E não é interesse na pessoa, em ajudar a pessoa. Não é interesse em fazer algo pela pessoa. É interesse em sugar. Em tirar o que a pessoa tem.
E ficou a gente defendendo, e ninguém acredita até hoje que a gente está defendendo por nada. Eu falo nada monetariamente falando, né? Em forma de dinheiro. Por nada. Porque as pessoas só entendem que alguém faz alguma coisa por alguém por dinheiro. Isso mostra para a senhora falar aí. Tem matérias, né? É a foto. Tá mudo. Davi Figueiredo, porque sou candidato a desembargador pelo 5º Constitucional. Isso é público, eu vou mostrar a foto que é pública, é um site, tá? Essa é a esposa, né? E tem as ações contra a empresa GS. Então, assim, se uma pessoa que tem ações, né? E a senhora disse que outras ligadas a esse escritório também, inclusive com o nome do Zebra, né? Aí a primeira coisa que está aqui, que é uma mentira que todos nós clientes sabiam, ó, desde a adolescência sempre tive o prazer e o privilégio de estar em contato com o público. Mentira! Cabeluda! Mentira! Rapaz, ele aparece falando que Gladys proíbe de ele falar com os clientes. E a gente recebe cartas a punho dizendo para reunir os clientes. Mentira! Não. Que mentira! Ó, doutora, mentira, tá mudo. Então, assim, já vimos que é um mentiroso. Não. Porque eu quero ser desembargador. Aí, o primeiro tiro, eu nem vou ler mais. Eu nem vou ler mais. E por quê? É mentira. É mentira. Deixa eu só explicar o porquê que acontece essa vaga para a OAB. Para que os advogados possam ter também essa representação e essa interlocução com os desembargadores. Mas o que acontece? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. O Dias Toffoli, por exemplo, é um ministro do STF. Ele veio do 5º Constitucional, ele era um advogado. E todo ministro, desembargador, que veio do 5º, ele passa a ser um magistrado pior do que os que já são de carreira. Por quê? Porque sobe para a cabeça a história, eles esquecem que eram advogados, eles não querem contato com o advogado para não se contaminar com o advogado. Geralmente é assim. Todos que eu conheci, com exceção de uma pessoa, são assim. Agora, a questão de o Gaston não querer contato com o cliente, isso aí não é muito da personalidade dele, não. Porque até quando eu ia lá, ele me pedia: você tem que fazer live toda hora, tem que falar com o povo. A Mireles é que dava uma brecada. Não, vamos esperar um pouco, vamos ver como é que vai se resolver, vamos ver o que a gente vai falar, o que vai fazer, porque ela é mais cautelosa, ele é mais passional, ele gosta de comunicação, ele gosta de estar falando. Ele escrevia o que eu tinha que falar. Aí, quando eu voltava lá, você não falou nada que eu falei, né? Você não fez live, né? Eu não posso falar isso, Márcio. É o diretor da cadeia, não dá para falar. Então, aí era uma briga já, porque ele queria que eu falasse. Então, essa coisa dele não querer que fale, isso não é verdade. E a própria carta que ele mandou foi direcionada para a gente publicar, né? A gente falou, até a doutora publicou e a gente compartilhou. Então, assim, muito nos estranha a mãe entrar para nos atacar. Porque, assim, tem clientes que é contra a empresa que bate na gente porque fala que a gente defende a empresa. Na verdade, a gente luta para que a justiça seja feita. E queremos a melhor advogada criminalista, a mais apta para, por exemplo, dia 6/7, mês que vem, pessoal. Mês que vem vai ter uma audiência do CPF do Gladys, onde ele pode ser solto. Se der bom, se for um júri, uma sustentação legal. E por que tirar a advogada criminal? E por que tirar a advogada do júri? Aí a gente vê. Aí pessoas falam assim, mas o Gladys é burro. Eu vi isso. O Gladys é burro. O Gladys não é burro.
Sabe por quê? Porque eu me coloquei no lugar dele, a minha mãe chegando, a minha irmã chegando e o advogado que eu converso há tempo chegando e falando mal da doutora, porque quando a doutora entrou, a primeira pessoa que olhou e falou para ela, você vai sair, eu te desafio que você vai ficar, eu mudo o meu nome, foi a mãe. Teve essa conversa. A doutora me ligou, caraca, eu não estou entendendo nada, eu nem queria pegar o caso, mas peguei, né? Tô de cabeça e eu recebo uma coisa dessa. Então, assim, sabemos que é uma manipulação que essa senhora está passando, mas é o que eu falo, eu separo família de empresa. Não dá certo você botar a mãe numa empresa, a irmã numa empresa. Tem que separar. Família, família, empresa, empresa. Ponto. Não se toca em família, não se mexe com família. Por isso eu respeitei não falar o nome dela. Eu respeitei não mencionar o nome da filha, mas já que ela veio, nos atacou e etc., falou que era mentira de essa, nós somos obrigados a mostrar as provas e ver quem está sendo incoerente. As pessoas são inteligentes, porque assim, os ataques, quem ataca não somos nós. E nós não precisamos, que vocês acham que nós somos bonzinhos, santinhos, nada. O que nós queremos é que vocês tenham a sua linha de raciocínio. Se a sua linha de raciocínio alguma coisa está errada para o Gladys estar preso esse tempo todo. A sua linha de raciocínio tem que ser ou né, que está junto com a página. A empresa está passando por uma grande perseguição. O sistema religioso, bancário, político está contra a empresa. Isso é nítido. Eu tenho essa consciência. Então, vou me unir a quem? A quem você acha que luta contra o sistema, né? Para tirar essas atrocidades. Aí tem pessoas que chegam ao ponto e falam, então Gladys quer ficar preso. Não. As mesmas pessoas que dizem que quando viu a live do falso do Wilson, para mim o Wilson acabou. Para mim o Wilson é um falso, é um moleque, é um políticozinho de meia tigela. Para mim, vocês, por quê? Você só anda com quem não presta. Eu falei isso para você com a foto com o André. Eu falei, rapaz, você só anda com quem não presta. Ficou bolado comigo, mas eu falo mesmo. Só anda com quem não presta. Anda com o Artemio, anda com fulano, anda com... mas é porque eu preciso ter internet. Irmão, se você quer agradar todo mundo, você não é uma pessoa de caráter verdadeiro. Enfim, isso daí é coisa do Wilson, não muda nada na nossa situação, mas eu estou expondo aqui o meu pensamento, já que ele falou que a gente cria caos, que a gente faz isso, que a gente faz aquilo. Mentira. E deu voz a um advogado, não questionou em público, e não trabalha, que perde prazos, que não resolve nada. O que ele quer? Qual a intenção dele? E nós sabemos que o amiguinho dele recebeu propina, tanto que está fora. Isso já foi revelado nos bastidores a público. Eu mostrei para vocês o print do Barão, o Barão que me mostrou, o Barão que gravou ele, o Barão que denunciou ele, e o Barão agora está com medo, não sei de quê, né? Pô, com medo de Murilo. O Murilo é isso, é aquilo. Irmão, então não me mostrava, porque você sabe que isso iria vir a público. Você falou que ia mostrar, né, em frente à Igreja Universal. Não mostrou e me enrolou. Para mim, você foi um mau caráter comigo. Me deixou se passar como louco. Enfim, vamos para a próxima. Qual é o ponto agora? Entender quem são essas peças. Vamos deixar esse júri nas mãos de um advogado de porta de cadeia, de meia tigela, que finge ser conhecedor de tudo, mostrar os diplomas, mostrar isso, mostrar aquilo. Eu quero ver o que você ganhou nos processos. Eu quero ver o que seu escritório que você mostrou, as brigas pelo povo. Porque ganhar na caneta, ganhar na amizade é mole. Quero ver você ir contra o sistema. E assim, nós sabemos que o sistema não é favorável a nós. Então, para de mentir para a mãe dizer que esse escritório vai beneficiar, que é mentira. Maldito o homem que confia no outro homem. Então, assim, nós sabemos qual é a sua chantagem, nós sabemos qual é o modo que você usa para chantagear, porque a pessoa fica entre as paredes, né? Não pode pensar em mais nada, fica sem saber o que fazer ao certo. Então, assim, um recado. A live já
já vai cair. Vai não. Mas vamos... Último recado, para eu encerrar minha participação, minha fala. Terça-feira vai começar as ações contra você, Davi, e não vai ser só virtual. Os clientes que entendem que você é o incompetente e não dá para ficar numa causa desse tamanho, para não dizer que você está de caráter duvidoso, que eu já falo também, o seu caráter, para mim, é duvidoso e, para mim, eu tenho minha convicção. Só que eu não tenho prova exato contra você, mas os seus resultados testificam, mostram, porque quando nós tivemos o privilégio de ver tudo, a gente viu tudo, nós vimos que você é uma pessoa estranha. Para dizer assim, as pessoas que acreditam, a partir de terça-feira, nós vamos começar um grande movimento, porque assim, não atinge só Gladson, não atinge só a pessoas, atinge a empresa. E a minha empresa, que é vinculada à GAS, foi atingida, está sendo atingida. Eu tenho clientes, centenas de clientes que foram atingidos. Então, essa escolha, eu não vou deixar o Gladson tomar com os olhos fechados, porque o Gladson está sequestrado, sim. Eles não querem tirar Gladson, deixo isso claro, não querem, e não querem que a empresa volte. O sistema não quer. Vocês viram a foto lá num tempo? Enfim, depois a gente vai conversar sobre isso e depois a gente vai falar o que é para ser falado, mas acredito que vai tomar todo o tempo aqui. Então, eu encerro a minha fala e fico aqui com a doutora Mônica. Ela vai levar para frente. Obrigado a todos. O importante é que a gente vai estar observando mais de perto, sim, como cliente. Nós temos o direito de cobrar a atuação do advogado. Nós não, de novo, não é nada pessoal, nós queremos a entrega do trabalho, sim. Embora nós não tenhamos o contratado, mas o senhor tem contas a prestar com os clientes, sim. Entendemos que sim. E sobre a ação civil pública tratada aqui, nós vamos estar startando esse processo juntamente com a doutora Flávia, que abraçou e acreditou na nossa causa, no nosso propósito, na nossa unidade de propósito. Então, o que temos de notícia boa hoje é que hoje nós temos aí uma advogada de carreira consolidada, de um legado já assinado, comprovado, aprovado aqui no estado do Rio de Janeiro, que vai estar, juntamente conosco, encabeçando essa causa de todos os clientes da GAS contra o Estado, pedindo a reparação dos danos causados no judiciário a todos os clientes da GAS, tá? Com relação aos desdobramentos desse novo processo, desse novo momento processual, a gente vai estar acompanhando, mas bem de perto. Nós não vamos estar dando sossego. Sobre as fotos aí postadas da igreja, Templo de Salomão e etc e tal, temos algumas novidades que vamos trazer no momento oportuno, tá bom? Eu desejo, aliás, nós desejamos uma semana de muita vitória, que vocês possam estar aí tendo portas abertas nessa semana, crendo que pode a qualquer momento haver uma reviravolta nessa situação e crendo, sobretudo, que a unidade de propósito, acima do ego, acima dos interesses individuais, é isso que vai fazer a diferença nessa causa. Eu sempre acreditei nisso desde o primeiro momento. Tá joia? Então, Deus abençoe a todos vocês e uma boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, doutor. Eu acreditava, a Lu botou assim, se tiver uma ação em frente à IURD, sou a primeira da lista está. Eu acreditava que, assim, seria o primeiro local aí. Só que agora eu boto como segundo. Porque não adianta termos no nosso meio quem está jogando contra a gente. Então, a gente vai paralisar um e botar o outro para frente.
Isso não faz sentido. Então, assim, queremos ver movimentações nos autos, porque o Gladys pede isso. Queremos ver trabalhos ser feitos, queremos ver resultados. E não adianta tentar fazer uma coisinha para fingir que está fazendo, porque já provou por A mais B que não quer. Nós queremos, vou botar até na página, vou pedir à Flávia, faz assim, você quer quem? Doutora Flávia ou doutor Davi? Se a maioria ganhar, se a doutora Flávia ganhar, se ela ganhar, eu vou vestir a camisa com vocês, que eu vou entender que eu não tô louco. Não é possível. Não é possível. Se eu tô louco, doutora, de querer a doutora Flávia, a maior advogado criminalista que conseguiu 11 habeas corpus para um dos ex-líderes, né? Onde está preso aí na prisão federal. Conseguiu 11 habeas corpus daquele que a população condena. Imagina a Gladys, que nós sabemos que sempre nos pagou. Então, vamos botar a votação de história, já prepara aí, e reiterando e repetindo. Foi cancelado o movimento olho no olho, porque o doutor Davi não quer olhar nos olhos do cliente, e hoje ele é o único advogado constituído nos autos da GAS. Então, assim, a doutora Flávia não vai poder, e ela não vai estar presente. Cancelamos, e conseguimos uma arrecadação de 1.200. Você que doou os R$10, R$20, R$100, alguma coisa, entre em contato comigo no meu privado, porque na página a demanda é muito grande, e coloca a seguinte frase: devolução, e manda o comprovante, que eu vou fazer questão de, na hora que eu fazer o Pix para você, te mandar o comprovante, para ficar na transparência, para ficar tranquilo. O amigo botou, faz uma ação com esse dinheiro. Pessoal, se for para fazer alguma ação com 1.200, grande, não vai dar. Não vai dar. Né? Vai fazer o quê? Não vai dar. Também certo. Então, vamos devolver o outro vai querer devolução? Vamos devolver o valor. Depois, se vocês quiserem fazer outra coisa, aí a gente vem com tudo. Mas agora, manda para mim, em privado, etc., que vai ter a devolução, tá? Então, você, me deu golpe, ficou com o meu dinheiro. Estou deixando em público e você mandando um comprovante. Eu vou ver seu nome, vou estornar e vou te mandar o comprovante. Para ficar transparência. E obrigado desde já pela sua dedicação. Tem gente que falou assim, doutor, olha, eu não vou estar presente, mas eu quero ajudar. Consultores, gestores, foi lindo. E um dia, uma noite que a gente bateu, a gente conseguiu arrecadar 1.200. Isso mostra, doutor, que juntos nós somos mais fortes. E quem não nos quer junto é quem não vem aqui dar uma satisfação aos clientes. Quem não nos quer junto é quem não vem aqui falar com os clientes. Agora, a empresa, que é Gladson Acácio, e a sua esposa, né, que hoje ela era trader da empresa, mostrou sim. Agora vocês entendem da foto? Lembra da foto com a mão na boca tapada? Lembra da foto? Aconteceu isso nos bastidores. Foram falar mal dela no presídio, foram falar isso, foram falar aquilo. Isso a gente viu por essas próprias pessoas. Então, a gente pensa e entende. Caramba, por isso da foto. Abraçamos os movimentos. Então, assim, Mireles, um abraço. Gladson, um abraço. Vocês estão em nossas orações. Doutora Flávia, doutora Mônica, que nunca foi advogado CNPJ, GAS, nunca foi. Um abraço. Se estamos aqui hoje com essa força, essa potência, graças à senhora, graças ao professor, graças a todos. Eu disse aqui na minha revolta e etc. Caraca, eu estou pensando em desistir. Já pensei várias vezes, porque assim, o dinheiro, para mim, tanto faz, tanto fez. O meu é muita coisa, está lá, é muita coisa, mas eu tenho 23 anos, eu levanto de novo. E quem é idoso, levanta de novo também, mas olhando assim. Mas eu tenho certeza, pessoal, que mesmo com Davi ou sem Davi, nós nunca vamos ser lesados pelo casal.
pode durar 20 anos com o Davi. Com o Davi, no caso, é 26, 40. Tá. Para com isso. Desculpa. Deus vai fazer justiça. Pessoal, Deus vai fazer justiça. E vamos botar a votação. E terça-feira, nós vamos com tudo dentro da lei. Nós não estamos ameaçando ninguém. E outra coisa, Davi, estou aguardando os processos que a dona Sônia mentiu a respeito de mim, falou que eu ameacei, que eu ia mentir. Minhas mensagens sempre foram de carinho. Sempre foram. Tá bom? Só um minutinho. Antes de você terminar, muitas pessoas estão colocando aqui para fazer a doação para a live da ONG de Cabo Frio. Pede para a Flavinha fazer essa votação, porque se todo mundo topar, é uma força bacana para o Paulo, tá bom? Mas aí fica na deliberação de vocês, na maioria. O Marlon está dizendo que amanhã será dia do mentiroso fazer vídeo manipulador. Não se contamine, fica o recado. Eu agradeço a todos vocês. Preciso ir porque ainda vou tentar comer alguma coisa. Amigo, tá bom. Vou encerrar. Coisinhas da vovó Céia, eu não acredito que seja um perfil verdadeiro, mas vou tratar como que é. O Gladys quer continuar preso. A senhora jamais ousaria, se a senhora estivesse presa num sistema penitenciário federal, tendo a vida que Gladys tinha aqui fora. Saindo, tem condições de fugir, dar um exemplo, que não é o que vai acontecer, eu acredito muito, que poderia vir em qualquer lugar do mundo sem ser descoberto e etc. Ficar preso não tem lógica. Se a senhora quiser indagar essa fala, eu abro uma outra live juntamente só com a senhora para a senhora me falar. Porque, assim, esse argumento aí não faz sentido. As cartas a punhos que eu recebi, que nós, clientes, recebemos a público, ele falando, um abraço, família GS, etc., a direcionada a nós, mostra, sim, que ele está lá igual um leão ainda, um leão ferido continua sendo leão. É mais fácil. A frase da Flavinha que ela botou hoje, ô doutora Mano, foi qual? É mais fácil você... Vou ler, para encerrar com essa fala. Quando eu vou procurando, coloquem no stories de vocês, fora Davi, e marca a página. Aí a gente replica. É preciso... Olha a frase. Boa noite. Vou encerrar por aqui. Obrigado a todos pela presença, mas eu deixo essa mensagem. É preciso ter muito mais coragem para o amor do que para a guerra. É preciso ter mais coragem para manter o amor do que para uma guerra. Então, nós estamos aqui sendo muito corajoso hoje, não para uma guerra, mas para o amor. Porque você continuar amando a quem te fez bem, a quem está pagando 21 meses numa prisão por pagar 10%, a quem está sem contato com sua esposa, que ama, que é louco pela esposa dele, mesmo tentando as pessoas fazerem a cabeça dela, é preciso mais coragem. Gravem isso com vocês e sorriem. Estamos num momento delicado, mas eu vou sair daqui. Eu vou abraçar o meu filho, eu vou beijar o meu filho, eu vou abraçar a minha esposa, eu vou beijar a minha esposa. Amanhã, dia dos namorados. Se você é solteiro, case, é bom. E se você é casado, tem namorado, abracem, amem. Poxa, não vai dar para ir em restaurante top, isso, aquilo, outro. Pessoal, faz no quintal e fala assim, amor, o meu docinho de coco com água com arroz, salgado ou doce, eu te amo. Não tem nada que pague isso, pessoal. Nada que pague isso, esses momentos, porque nós vamos envelhecer, vai ficar tudo aí. Ah, perdi muita coisa, não importa. Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha pessoa. Ah, eu sou solteiro, abraça seu filho, abraça seu namorado, abraça sua pessoa e assim vai, pessoal. Seja feliz em todas as circunstâncias, tá bom? Um beijo para vocês.
Um abraço e me perdoe qualquer coisa. Doutora Mônica, muito obrigado. Desculpe qualquer coisa. Imagina, deixa gravada. Tchau, tchau. Bota qual a legenda? Manda a legenda. Vou postar e bota a legenda. Beleza.